Bem-vinda ao episódio 1 do Sou Bela, um podcast para você, mulher madura. Hoje eu vou entrar no universo da libido feminina. Um tema pouco conversado nas rodas sociais e também nos consultórios médicos, mas que em algum ponto da vida todas nós vamos nos deparar, e eu quero te dar informações para quando acontecer com você saber o que fazer, como lidar e também a quem pedir ajuda, porque você merece ter tesão e prazer em qualquer idade, se esse for o seu desejo. E lembrando que libido pode ser ter tesão pela vida também, mas hoje eu vou me concentrar em sexo mesmo. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu sou normal? Na real, sabemos pouco o que acontece na casa dos outros, então é comum ficar na dúvida. Hoje eu vou definir o que é libido e a falta de possíveis causas físicas, psicológicas, culturais, hormonais que podem estar acontecendo com você. Sim, os hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, podem impulsionar o desejo, mas eles não são os únicos jogadores no jogo da luxúria. E a gente vê também baixa libido em muita mulher jovem. Então, o que é que está acontecendo? Na minha clínica, eu vejo mulheres jovens sofrendo de baixa libido bem antes de completarem 40 anos. E também vejo algumas mulheres na menopausa com vidas sexuais mais ativas e satisfatórias do que jamais tiveram. Ou seja, a gente não pode culpar somente os hormônios o tempo todo. Então, sexo pode ser um dos maiores prazeres da vida e uma excelente fonte de relaxamento. Mas se essa não é a sua experiência, você não está sozinha. Literalmente, milhões de mulheres e mulheres de todas as idades, inclusive nos 20 e 30 anos, sofrem e têm dúvidas em relação às suas vidas sexuais. Tem preocupação com a performance, orgasmo, libido. Não há uma definição técnica do que constitui a libido normal, ou quantas vezes você deveria querer ter sexo. Caberá a você decidir o que é normal para você. Algumas mulheres são completamente felizes por não fazerem sexo. E se esse for o seu caso, também tudo bem. Mas o meu objetivo hoje é falar sobre esse tema tabu que a maioria de nós não discute abertamente. E eu vou focar nas mulheres acima de 40 que parece que perderam um pouco ou completamente o interesse ou até, talvez, nunca nem tiveram. De novo, não tem resposta errada aqui. O importante é você descobrir as suas necessidades sexuais. Infelizmente, surgiu uma indústria médica muito lucrativa visando convencer as mulheres que a nossa libido tá baixa, que a gente deve ter orgasmo em poucos minutos, que sexo é sinônimo de penetração e que se você não estiver subindo pelas paredes de tesão, e a maioria das mulheres não está, tem algo errado com você. Querem nos convencer de que existe um remédio para resolver cada um dos nossos problemas. E em se tratando de libido, não é diferente. E isso tudo também é reforçado por filmes e outros meios de comunicação, incluindo revistas femininas, pressão para ter orgasmos múltiplos e malabarismo, todos os quais são remotamente possíveis, mas para a maioria das mulheres tão comum quanto um unicórnio. E não são objetivos necessariamente significativos. Alterações hormonais em todo o nosso ciclo e as nossas vidas impactam as nossas relações sexuais, nosso interesse, nossa capacidade de resposta e são, de certa forma, até previsíveis quando paramos para escutar o corpo. Sim, os desequilíbrios hormonais podem desempenhar um papel importante e influenciar a sua libido. Eu vou explicar sobre eles mais na frente. Mas corrigir esses desequilíbrios não necessariamente será a solução para sua baixa libido se a causa não for exclusivamente hormonal. E raramente é somente hormonal. Por que eu estou falando isso? Antes de você mergulhar numa piscina de testosterona e colocar todos os chips do mundo, escuta esse podcast até o final. Se você notou mudanças no seu desejo sexual e na sua capacidade de se excitar ou de chegar ao orgasmo e tá querendo entender mais, esse episódio é pra você, porque eu vou discutir objetivamente o que poucas perguntam diretamente, mas a maioria no fundo quer saber.
A libido é uma questão multifatorial, que requer uma abordagem holística. Um erro comum que eu observo depois de lidar com várias mulheres é que não nos ensinaram que fazemos sexo para ter prazer. Parece óbvio, mas não é. A falta de libido normalmente é vista por um ponto de vista muito técnico. No universo médico é quase que nos tratam como se a gente fosse um robô. Será que tem ereção? Tem lubrificação? Basta colocar um pouco de óleo e essa máquina volta a funcionar. Mas, infelizmente, não é como se você ligasse e desligasse a libido com apertar de um botão. E os hormônios sozinhos não podem ser culpados, porque é preciso falar de mindset. E a maioria de nós mulheres não fomos ensinadas a encarar sexo com a desenvoltura ou naturalidade que se faz necessário para que a gente possa se permitir esse prazer de corpo inteiro. Hoje eu vou te ensinar a identificar causas, assim como falar sobre soluções práticas, tanto no estilo de vida como suplementos que podem ajudar. Vou falar também de reposição hormonal, do que realmente ajuda e do que não ajuda. Eu vou falar também sobre suplementação natural, sobre o uso de brinquedos sexuais e exercícios que podem te ajudar. Eu vou falar de como a nossa cultura nos reprime e como tudo isso precisa ser resolvido para que possamos finalmente conquistar nossa libido de volta. Porque sem tesão não tem solução. E aqui eu tô falando de paixão pela vida, na cama e fora dela. Eu espero que no final do episódio de hoje você tenha munição para saber por onde começar, se esse for o seu desejo. Qual a definição de disfunção sexual? Bem, depende para quem a gente pergunta. Hoje eu vou usar a definição de que disfunção sexual é qualquer dificuldade no processo de ter prazer. Seja desinteresse, dor, falta de energia ou qualquer coisa que afete o prazer do sexo de uma pessoa. Você vai encontrar algumas definições médicas que eu considero bastante restritas, como tem desejo, excitação, dor, dificuldade de orgasmo. Sim, tudo isso é importante e eu vou falar também de cada uma dessas. Mas eu gosto de uma definição mais inclusiva que tem a ver com qualquer coisa que afete o prazer do sexo. Uma das coisas mais fascinantes quando eu estava investigando isso é que a definição mudava muito dependendo da fonte. Em média, aproximadamente metade das mulheres globalmente sofrem de disfunção sexual e cerca de 31% dos homens. E os homens parecem estar em ascensão, o que eu acho até uma nota interessante. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde sexual existe uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e do relacionamento sexual, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Portanto, até a OMS está reconhecendo que a gente precisa dessa abordagem positiva, sem preconceito e com uma ênfase maior no prazer e não na mecânica. Eu achei um ponto de vista bastante evoluído e bem além do estereotipo que disfunção é não ficar duro ou não ter lubrificação suficiente. Na sociedade ocidental, principalmente onde a influência católica ou cristã é bastante forte, culturalmente a libido feminino nunca foi muito estimulada nem discutida. Sexo é sinônimo de procriação e não de prazer. Quando aprendemos sexo na escola, pênis na vagina é igual a gravidez ou doença sexualmente transmitida. Virgindade, algo super valorizado. E masturbação feminina, totalmente reprimida. Só que não nos contaram que somente 30% das mulheres atingem o orgasmo somente com penetração. Ou seja, 70% das mulheres não consegue ter prazer somente com penetração. E o que isso significa? Muita frustração sexual. E como a gente não foi estimulada a brincar com o nosso corpo, a nos tocar e a nos conhecer, a maioria das mulheres não sabe do que elas gostam, de como gostam e acham que deve ter algo de errado com elas. E aí, de repente, a gente acha estranho que alguém que não experimente orgasmo não tem interesse por sexo.
Nossa sociedade também não ensinou aos homens como agradar uma mulher, e muitos não fazem a menor ideia que precisamos de muito mais estímulos do que eles. Que a mulher demora para lubrificar, que ela é bem menos visual e muito mais sensível aos outros sentidos. E o pior, na maioria das vezes, nós mesmas nos culpamos pela falta de libido. Mas convenhamos que nossos príncipes já não são mais os mesmos. Talvez aquela barriguinha já não seja mais tão atraente. O pau dele já não fica tão duro. Ou ele goza muito antes de você. Ou, pior, aquela falta de cuidado, de atenção que eles nos dispõem. E também a mesmice. Manter a chama acesa requer esforço. Um esforço que às vezes parece ser muito maior do que o prazer que vamos derivar dele. E aí, minha amiga, realmente a libido sofre e muito. A vida sexual não é estática, é um processo orgânico sempre em mudanças. E precisamos entender isso deixando de lado nossa ideia romântica dos contos de fadas e Hollywood. Uma vida sexual alegre e bem resolvida requer atenção e esforços contínuos. Portanto, se a sua libido estiver baixa, você não está com defeito. O que é uma boa vida sexual? Algumas pessoas querem se balançar no lustre e fazer sexo 5 vezes por semana, enquanto outras vão ficar felizes uma vez por mês. Então, não se deixe levar pelo que você acha que é normal. Não existe normal. Existe o que é normal para você. Mas existe uma dança também, porque normalmente fazemos sexo acompanhadas. E o que vejo acontecer com frequência é um descompasso na libido do casal. Períodos em que um quer mais do que o outro. E, em geral, as mulheres se sentem muito cobradas ou julgadas quando não estão afim. E se sentem inferiorizadas, não desejadas e menos amadas quando elas querem e o parceiro não. Ou seja, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come e a culpa acaba sempre no ombro feminino. Um ponto muito importante é saber que para ter saúde sexual, antes de mais nada, a gente tem que ter saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional e sim, saúde hormonal. Não podemos nos enganar e achar que um shot de libido, um creme mágico ou uma testosterona sozinha vai magicamente trazer a libido de volta se o resto do corpo estiver despedaçando. Antes de mais nada, se você sempre teve libido normal e agora está fraca, lembre-se que a saúde hormonal depende de muitos outros fatores. Sim, a flutuação dos hormônios no climatério e na menopausa são mesmo uma ducha de água fria no tesão. Baixo estrogênio pode levar a secura vaginal, tornando o sexo desconfortável. E aí, se você não estiver ovulando, você provavelmente não vai ter aquele pico de desejo no meio do seu ciclo, nem a produção de progesterona. Então, se faz ainda mais necessário prestar atenção nos outros sistemas fisiológicos também. Então, sua libido é afetada por condições fisiológicas no seu corpo e por condições externas e mais permanentes, tipo falta de intimidade, falta de confiança, falta de tempo, falta de autoestima, eu não gosto do meu corpo. O que além dos hormônios sexuais e mindset pode estar contribuindo para a sua falta de libido? Aí você quase que precisa de um exame clínico mesmo. Você está dormindo bem? Esse aqui já é um total corta-onda. Se você anda exausta, não vai ter energia para pensar em sexo. Será que você está apropriadamente alimentada? Deficiências nutricionais como baixas de vitamina, mineral, anemia, ferro baixo, tudo isso pode ter um impacto na libido. Como anda a saúde da sua digestão? Cara, se você tá com prisão de ventre, inchaço ou gases, pouco provável que vai querer namorar. Aqui, um bom exame de fezes pode mostrar muita coisa. Temos que olhar marcadores de inflamação, porque eles são importantes para o bem-estar geral. Olhar a tireoide, porque ela afeta diretamente fadiga e motivação. A gente precisa entender a curva do cortisol para entender como é que o estresse está afetando a sua fisiologia. Só imagina que você é uma mulher das cavernas, tá lá fugindo do tigre proverbial. Aí, você acha que no meio dessa fuga, você vai querer para dar uma trepadinha no canto da floresta? Claro que não.
O estresse desliga o sistema reprodutivo como um todo, e isso impacta a saúde hormonal de um modo geral. A partir dos 40, é super importante começar a acompanhar como anda o seu coração. Então, um painel cardíaco é importante. É um pouco mais importante para os homens que estão lidando com disfunção erétil, mas eu também acho super importante para as mulheres entrando no climatério começar a entender a sua saúde cardiovascular, porque o risco aumenta muito com o declínio dos hormônios sexuais. Então essa história de que quem tem problema no coração é homem, isso não é real e piora muito com o declínio dos hormônios sexuais. E, obviamente, cuidar da saúde vaginal. Se ela está sem lubrificação local, se você está lidando com atrofia vaginal e, consequentemente, tem dor na penetração, ou está tendo constante infecção urinária, cistite, desequilíbrio na flora vaginal, aí tem que olhar mesmo, e aqui hormônio local vai fazer toda a diferença. E claro, tem que medir os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, mas saiba que esses números não correspondem tanto com o seu desejo como a mídia social nos faz acreditar. Ou seja, tem que olhar o corpo como um todo. Resumindo, as áreas que devemos intervir são, e é tudo ao mesmo tempo agora, hormônios, estresse e, principalmente, a cabeça, o seu mindset. O que eu quero dizer com esse último? Qual é o impacto que a baixa libido tem na sua vida e nos seus relacionamentos? Pode ter um impacto grande no seu casamento. É você quem está sentindo a necessidade de melhorar a sua libido ou você está fazendo porque tem medo que se não fizer vai perder o marido ou vai ser traída? Quais são as suas crenças pessoais sobre sexualidade? Qual o grau do seu autoconhecimento sexual? Você se permite a ter fantasias? Será que você tem certeza sobre a sua orientação sexual? Você tem algum histórico de trauma sexual que não foi tratado? E como é que anda a sua saúde mental? Depressão, ansiedade, insônia. Todos esses pontos vão afetar a libido. E não tem testosterona no mundo que resolva mindset. Hormônios vão trazer sim uma melhora na sua saúde como um todo, mas de novo, temos que pensar na libido como um problema holístico e não somente hormonal. Mas agora vamos considerar que tudo isso acima está resolvido. E mesmo assim a libido anda baixa. De novo, o que é libido? Eu gosto de definir como a possibilidade de sentir desejo e que a sua excitação e satisfação seja alcançável. Significa que você prefere fazer sexo do que fazer tarefas domésticas e que seja capaz de ficar excitada sempre que quiser fazer sexo e, quando fizer, consiga alcançar o orgasmo e derivar satisfação dessa experiência. Simples. Longe disso, né? Mas, se abordarmos assim, podemos começar a ter expectativas realistas, saber o que queremos solucionar, descobrir o que está nos impedindo de conseguir o que queremos e fazer um plano de ação para reverter o quadro. Eu li outro dia que, quando se trata de saúde sexual, a prática do bom senso parece ter sido perdida. Os médicos não sugerem que você faça terapia por causa de um tornozelo quebrado, né? Nem que você beba um copo de vinho para artrite ou tire férias por erupção cutânea. Então, por que será que essas são sugestões quando a reclamação é sexo dolorido? Não faz o menor sentido. A maioria das mulheres sofre sozinha e não compartilha. É um tema tabu e, na maioria das vezes, elas não informam seus profissionais sobre isso. Pode ser por vergonha, por achar que ninguém vai resolver, por achar que é assim mesmo, que já passou da idade. E os profissionais também não tocam tanto no assunto e assim vamos empurrando o problema para baixo do tapete. Eu li numa pesquisa também, mas não consegui achar a fonte, onde a maioria dos profissionais médicos não se sentiam qualificados para conversar sobre a libido feminina. Você se lembra da última vez que o seu clínico geral perguntou sobre a sua saúde sexual? Ou que a ginecologista tenha se preocupado se você chega ou não ao orgasmo? O mundo médico foca demais na anatomia, no mecânico. Infelizmente, isso também entra um pouco no campo dos psicólogos. Muitos têm seus próprios tabus e não se sentem confortáveis com foco no prazer.
Minha sugestão para quem está fazendo terapia de casal e acha que sexo é grande parte do problema é achar uma sexóloga ou ter certeza que o seu terapeuta é capaz de abordar a vida sexual com naturalidade e sem julgamento. Gente, aqui não existe estranho, errado. Você tem que conseguir fazer o que você quer de uma forma natural, sem vergonha e sem medo de que vai ser julgada. A gente tende a pensar em uma vida sexual satisfatória como um interruptor de luz, ligado e desligado. Mas as mulheres são seres muito mais complexos e os diferentes aspectos da vida têm um impacto muito maior do que a gente dá crédito. Então, sim, idade, situação em casa, nível hormonal, relacionamento, tudo afeta de forma diferente. Eu brinco que homem é quase uma bicicleta elétrica. Se aperta o botão, já está andando. As mulheres são um cockpit de avião. Tem muito botão para apertar antes do tesão começar a funcionar. E essas variáveis, elas mudam bastante com o tempo e o contexto e precisam ser levadas em consideração. Então, vamos voltar ao ponto que a vida sexual não é estática, que ela é um processo de constante mudança. Ou seja, um dia você tá lá, uma virgem nervosa, e no outro você tem 80 anos e não tem orgasmo há uma década. Ou seja, a baixa de libido precisa ser contextualizada do que é e quando a gente está falando. Então vamos pegar uma mulher típica. Na juventude, você tem os hormônios a seu favor, mas não tem experiência. Então seus problemas podem ser dores musculares, vagina apertada, o seu parceiro tem ejaculação precoce, você não tem a menor ideia do que está fazendo, aí você é tímida, você não sabe usar camisinha, tá com medo do julgamento, tem medo de engravidar, tá com medo da mãe descobrir, tá com medo do que a outra vai falar. Aí você engravida. Algumas mulheres ficam com muita libido, outras bem menos. Agora você tem um corpo novo, a autoconfiança pode atrapalhar um pouco as coisas. Aí tem a ignorância, o medo, será que vai machucar o bebê? Será que eu posso fazer isso? Será que eu devia querer? Todas essas coisas que vão passando na sua cabeça. E aí vem pós-parto. E aqui, gata, é uma bagunça hormonal geral. Além da exaustão, da falta de sono, pirando por ser uma nova mãe. Sem mencionar que as coisas podem estar meio em construção lá embaixo. Aí você tá amamentando. E eu me lembro que eu olhava pro meu marido vindo cheio de amor e pensava, mais uma boca no meu peito e eu viro um bicho e eu vou cortar tua cabeça fora. Aí, quando você finalmente tá hormonalmente bem, de bom humor, tem criança batendo na sua porta, adolescente dormindo do lado e agora, por causa da sua cabeça de novo, você não consegue se excitar. E num piscar de olhos, chega o climatério ou a menopausa. Você tá casada há mais de 20 a 30 anos. Seu maridão não é mais aquele bonitão que costumava ser. Ele mesmo pode estar lidando com as questões próprias. Enfim, como você pode ver, tem muita coisa nesse jogo. Tem causa hormonal, física, exaustão, pressão social, agenda. A nossa vida sexual é mesmo uma complicada interação de partes do corpo, emoções e hormônios. Então, o que a gente vai fazer? A primeira linha de ação é identificar o problema. O problema é universal? Absolutamente nada te liga? Ou ele é situacional? Algumas coisas te ligam, como um bom filme, aquele gostoso da praia, mas não o seu parceiro. Um não é melhor que o outro, mas a forma com que você vai tratar será diferente. E sempre vale lembrar que uma vida sexual feliz e libido é algo que precisa de manutenção, atenção e esforço. Não é dado, não é garantido e você é normal e não tem nada errado com você se você está sentindo isso. Sabendo disso, você não vai ficar assim tão assustada quando surgirem os problemas. De novo, sempre me perguntam muito sobre o que não é normal. E não há realmente uma definição disso, né? Para umas pessoas, pode parecer ter relação 3 vezes por semana, outras 1 vez por mês. Você tem que saber o que funciona no seu contexto e dentro do seu relacionamento. Às vezes, uma conversa com seu parceiro se faz necessário. E aqui, muitas vezes, precisamos de ajuda de profissionais porque essa conversa nem sempre acontece com tanta naturalidade. Mas muitos casamentos acabam por falta de uma conversa sexual, quando ainda existe muito amor.
E outros também se perduram por muito tempo por uma incapacidade nossa de admitir que talvez seríamos mais felizes sozinhas. Agora eu vou entrar na parte um pouco mais técnica. Os problemas sexuais, geralmente, eles se enquadram em 4 quadrantes: dor, excitação, desejo e orgasmo. Eu vou elaborar cada um desses quadrantes. Dor. Minha vagina dói, minha vulva dói, algo dói, a relação sexual dói e 1 em cada 10 mulheres sofre de vaginismo. Ou seja, 1 em cada 10 mulheres tem dor quando faz sexo. Segundo, excitação, que é a capacidade de se excitar física e emocionalmente também. Eu quero fazer sexo, na minha cabeça, mas o meu corpo não tá reagindo da mesma forma. Eu simplesmente não fico excitada com nada, mas eu ainda gostaria de querer. Desejo, eu simplesmente não quero. Não tô interessada em nada e não tem nada errado. Eu acho que eu não quero mais. Eu olho pro meu parceiro, eu olho pra TV e o Netflix sempre ganha. E por último, o orgasmo. Ou eu nunca tive um orgasmo, ou eu não tô conseguindo ter um orgasmo agora, eu costumava tê-los, mas agora não tenho, ou o meu orgasmo já não é mais o mesmo, bastante comum no climatério e menopausa. Ou seja, tem várias áreas e elas, claro, podem colaborar uma com as outras, criando um problema ainda maior. Então, de novo, quando a gente fala baixa libido, do que é exatamente que a gente está falando? Elaborando um pouco desses quadrantes. Dor. Se você tem dor, é claro que não vai ter vontade. Então, eu sempre começo falando de dor, porque se for dor, tem que resolver. Eu acho que primeira ação, procurar uma fisioterapia pélvica e conversar com seu ginecologista. Essas são as primeiras áreas de trabalho. Esquece de estar tudo na sua cabeça, tipo de conversa. Não, um anti-ansiolítico e um copo de vinho não são a solução também. Cerca de 30% das mulheres relatam dor durante a penetração, incluindo muitas em seus 20 e 30 anos. Então, isso não é um problema exclusivo da menopausa. Séculos de estigma cercam as mulheres e a dor sexual. E isso permanece bem pouco discutido e pouco diagnosticado. Um estudo de 2012 descobriu que 60% das mulheres que procuraram cuidados médicos por causa de dor durante o ato sexual, tinham que ver 3 ou mais médicos para obter um diagnóstico. A maioria das vezes lhe disseram ser normal ou psicológico e que devem simplesmente relaxar mais, tentar mais preliminar ou usar lubrificante. Mas é muito mais complexo que isso. A dor, exceto em circunstâncias incomuns, pode sim ser tratada. O que eu mais vejo, por causa da população com quem eu trabalho, é a dor hormonal da menopausa. A vagina é ultra sensível aos hormônios. E quando os nossos hormônios despencam, isso pode afetar a sensação lá embaixo. Além disso, estamos na loucura da meia-idade, no topo da carreira, cuidando dos filhos, dos adolescentes, dos pais idosos. Estamos ocupadas, refletindo sobre a vida, sobre o que a gente quer. E aí, tudo isso afeta ainda mais a libido. Se você tem dor, realmente, não tem solução. Mas eu digo, gata, se sexo é importante para você, não desista ainda. Agora você até pode fazer um sexo sem se preocupar tanto com gravidez. Então, se for do seu desejo, vamos resolver essa história. E aproveita que você não tem mais 17 anos, que não tem mais aquelas inibições bobas, é hora de liberar a deusa interior. Só que agora, infelizmente, os hormônios não estão mais tão a seu favor e isso pode afetar sim a excitação e lubrificação. Você simplesmente não entra no clima assim tão facilmente, mas você ainda quer fazer sexo, então temos algum trabalhinho a fazer. Os nossos hormônios preparam o nosso corpo para o erotismo, para que a gente se sinta sexy e confiante. E aqui, um grande conselho é fazer exercício físico. Eles aumentam a circulação sanguínea para o clitóris, eles aumentam os neurotransmissores que nos fazem nos sentir bem, que aumentam a autoestima e ajudam muito nessa questão. O que às vezes acontece é que se seus hormônios estiverem muito baixos, aí você não tem a motivação para fazer exercício. Então,
cuidar do corpo para que você tenha saúde física suficiente para fazer exercício pode ajudar bastante. Mas vamos continuar um pouquinho aqui na dor. Primeiro lugar, é investigar e descartar coisas que são relacionadas à disfunção do assoalho pélvico mais do que ao sexo em si. Tipo, dermatite de contato, endometriose, mioma, cisto, útero retrovertido, cirurgias que tenham afetado a sensação do nervo na pelvis ou na vagina, como esterectomia, por exemplo. E existem várias outras sensibilidades ou danos que são relacionados no tratamento de câncer ou outras cirurgias, radiação, inflamação, alguma doença sexualmente transmitida. Então, isso tudo tem que ser investigado. Mas as chances são de que você já deve ter checado isso com seu médico e, se não encontrou nada e ainda está com dor, a gente vai ter que mergulhar um pouco mais a fundo. O que pode ser? Tem uma condição chamada dispareunia, que é um nome chique para dor na relação sexual. Pode ser vaginismo, que é quando tudo está apertado, nada entra, nem tampão, nem dedo, nem pênis, tudo dói. Isso também é chamado de disfunção hipertônica do assoalho pélvico. Embora assustador, isso é bem mais fácil de consertar do que você imagina. Você pode fazer isso em casa, mas eu recomendo buscar uma fisioterapeuta pélvica. Eu estou buscando uma convidada para a gente conversar mais sobre esse assunto num futuro podcast. Pode ser vulvodínia, que é dor crônica na entrada da vagina. É um certo ardor, e isso costuma ser um pouquinho mais difícil de tratar. E tem também vestibulodínia, quem inventa esses nomes, né? Ele é bem específico do vestíbulo vulvar. E o mais comum, de novo, da minha galera, é a síndrome urinária da menopausa, onde a vagina parece que ela tá meio em carne viva, áspera, como se o tecido ficasse mais frágil, mais fino e pode sangrar facilmente. E esse aqui pode ser super bem tratado com hormônios locais. Ou seja, não tem que esperar, tá sofrendo demais, tá com atrofia. Começou a sentir qualquer um desses desconfortos, vai investigar. Porque se tem dor, antes de mais nada, você precisa descobrir e entender a causa da dor. O que é a dor hormonalmente mediada que eu falei mais cedo? Como eu já disse, a vagina é hormonalmente ultrassensível, ou seja, qualquer mudança, queda ou subidas e descidas nos seus hormônios vai criar um impacto lá embaixo. Então, idade, uso de anticoncepcional, parto, menopausa, medicação que você pode estar tomando, tudo isso pode influenciar como a sua vagina se sente, porque a vagina é uma das primeiras a sentir as quedas dos hormônios. E nesse caso, reposição hormonal sistêmica e local podem ajudar muito. Então o que você pode fazer? Falar e continuar procurando até que você encontre um praticante que te escute. Você pode até ter um pouco mais de sucesso com profissionais alternativos ou com médicas mulheres. Se tiver com dificuldade de lubrificação, ou mesmo que não tenha, eu sugiro sempre o uso de lubrificante, porque faz o entra e sai bem mais gostoso e com menos atrito. Enfim, se nunca experimentou, vale experimentar e não precisa ter vergonha. O gato vai curtir. Procura também uma fisioterapia pélvica e, de novo, fazer exercício físico para aumentar a circulação sanguínea na área. Reserva um tempo relaxado para o sexo quando você e seu parceiro não estão exaustos ou apressados e sim, exige bastante preliminar. Fale com seu parceiro sobre onde e quando você sente dor e explora posições que não causam dor. E a gente precisa, às vezes, também expandir o conceito do que é sexo. Não é porque você não está tendo penetração que não está fazendo sexo. Existem muitas formas de se chegar ao prazer e você precisa encontrar a sua. Muitas vezes as mulheres deixam o parceiro no escuro. Eu garanto que ele vai preferir saber que você ainda sente o desejo e gostaria que ele te proporcionasse prazer, mesmo que não envolva penetração. E se a dor for causada por endometriose ou somente durante o período menstrual, por exemplo, acompanha seus ciclos, seus sintomas e aí evita sexo nesse dia. E, claro, investiga maneiras de curar a causa e tratar a endometriose nesse meio tempo, se for o seu caso. Então vamos mudar agora para o segundo e terceiro quadrante, excitação e desejo. Não
não são a mesma coisa. O problema da excitação está mais na comunicação mente e corpo. Você quer fazer sexo, mas o corpo simplesmente não está cooperando. É mediada por hormônios. Se antes era só pensar na ideia de sexo, o seu corpo já estava preparado, vagina molhada, borboleta no estômago e aquela sensação de que hoje tem nada vai me parar agora, hoje já é mais diferente. Quando você tem um problema de excitação, aí dá trabalho, né? Tem que pegar o lube, fantasiar, se concentrar. E se, apesar de todo esse esforço, o sexo for apenas, blá, mecânico, a excitação vai diminuindo ainda mais. Sexo vira mais um dever de casa do que algo que você queria fazer. E aí é fácil de simplesmente desistir. Literalmente, essa merda não vale meu tempo. Eu me divirto muito mais fazendo qualquer outra coisa. Quando nada te excita, isso é um grande problema nos relacionamentos. Eu vejo muito no consultório isso, que o sexo se tornou mais uma tarefa na lista dos afazeres. As mulheres evitam como a praga, vão pra cama esperando que o marido esteja dormindo, levantam mais cedo, levam o cachorro pra cama, fingem que estão menstruadas de 10 em 10 dias, estão com dor de cabeça, estão com dor de barriga. Quem nunca, né? A gente pode resolver isso? Sim, mas requer vontade e esforço. É assim como em academia. É preciso flexionar os músculos. Só vontade e pensamento não vão ajudar. Mas há um possível interruptor que você vai poder ativar se essa for a sua vontade. Aí, nesse caso, eu recomendo o checklist da saúde lá de cima para ter certeza de que você tá com o corpo físico legal. Checar os hormônios sexuais, checar a tireoide, suprarrenal e também um autoconhecimento. Aprender a se tocar, a brincar, a passar óleo, a ler romance erótico, escutar conto erótico e sim, aprender a usar um vibrador ou os seus dedos. Você precisa entender se a dificuldade está no parceiro atual, na atual relação ou está no sexo em si. Muitas mulheres descobrem o vibrador nessa fase da vida e pode ser bastante recompensador. Eu gosto de pensar no vibrador também como um auxiliar na fisioterapia. Ele não só ajuda na musculatura, o que por si só já devia ser considerado recomendação médica, mas te ensina se você chega ao orgasmo com penetração ou não, te ensina o seu tempo de excitação, posições que são mais gostosas ou desconfortáveis e pode te dar um orgasmo como você nunca teve e te acordar para um mundo novo. E como o orgasmo te dá um fluxo de neurotransmissores, devia ser considerado um anti-ansiolítico natural. Sim, eu acho que o uso de vibrador faz você melhorar a sua capacidade sexual na cama, aumenta a capacidade de sentir prazer, aumenta o desejo. É como se o vibrador te lembrasse de algo que você já tinha esquecido ou sequer encontrado. É importante descobrir se a falta de excitação é situacional ou universal. É porque você está casada há 21 anos, a mesmice já se instalou e o maridão está com problemas próprios? Ou você ainda sente algo lá embaixo, só que não é o suficiente para você pirar? Ou fechou para balanço geral? Ou será que você está tomando outros medicamentos que podem estar influenciando esse jogo aqui? Muitos antidepressivos e outros remédios impactam essa área. Então, talvez seja preciso conversar com seu médico e mudar o tipo do medicamento para um que afete menos o desejo sexual. Porque desejo é mais complicado. É uma mistura de hormônios, química, relacionamento e autoconsciência. Se o seu corpo consegue ficar excitada e chegar ao orgasmo, mas você simplesmente não sente vontade nem de começar, essa eu considero verdadeiramente a libido baixa. Quando fisicamente está tudo certo. Se rolar, você até goza, mas a vontade de fazer foi embora. Isso independe da idade. A maioria das mulheres vai sentir isso em algum momento, causado por vida, circunstância, estresse, ansiedade, relacionamentos menos que perfeitos, falta de tempo na agenda, vida corrida. O sexo deixa de ser importante ou prioridade. E aí vai caber a você decidir se você quer correr atrás ou não. E o último quadrante seria o orgasmo.
Se você não pode ter um orgasmo, as suas motivações para fazer sexo com certeza vão diminuir. E você não está sozinha. Mas estatísticas estão a seu favor. As pesquisas mostram que 94% das mulheres podem ter orgasmos. Então, se por acaso o seu problema for não chegar lá, não desanima, porque as chances são que com aprendizado correto, você pode chegar ao orgasmo sim. Talvez não da maneira que imaginou, porque como já vimos, somente 30% das mulheres chegam ao orgasmo com penetração. Talvez você precise de outros estímulos, como dedos, línguas, sopros e de criatividade para tentativa e erro. Aqui também recomendo muito aprender a se conhecer, se permitir explorar o que te dá prazer, e sim, eu estou falando de se masturbar com ou sem brinquedos. Muitas mulheres não conseguem nem ouvir ou falar essa palavra. Anos de condicionamento não serão desfeitos ouvindo um podcast, mas a minha intenção é te dizer que você não é depravada, safada, assanhada, puta, fácil por se masturbar. Ou talvez até seja, mas que essas palavras não tornam você um ser humano ruim, uma mãe ruim ou uma esposa ruim. Os orgasmos são bons para você. Eles trazem um fluxo sanguíneo para a área vaginal, mantendo-a úmida e flexível, e são relaxantes e gostosos. Ou seja, não desista. Talvez seja a sua educação que criou alguma culpa. E eu vejo isso com tanta frequência. Eu mesma tive que me liberar muito de culpa, de inibições. Fui criada em um mundo católico, onde a masturbação feminina era inimaginável, vergonhosa e inapropriada. Mas eu tô aqui para te encorajar e te liberar e te dizer que o autoprazer é permitido, natural e pode fazer muito bem para sua saúde mental, autoestima, saúde física e emocional quando você se permitir e desejar a ter esse prazer. As mulheres são complicadas. O orgasmo é tanto o que está acontecendo nos seus órgãos genitais quanto no seu cérebro e no seu perfil hormonal. Você pode estar quase lá e um pensamento na hora H te tira do momento. Então, perguntas para si mesma. Você está recebendo estimulação genital suficiente para provocar um orgasmo? Você está recebendo estimulação mental suficiente para provocar um orgasmo? Seus hormônios e fluxo sanguíneo estão alinhados com a capacidade de te dar um orgasmo? Novas pesquisas mostram que o fluxo sanguíneo insuficiente para a área vaginal pode impedir que o clitóris fique adequadamente engurgitado e impedir os orgasmos. É o equivalente ao homem que não consegue ter uma ereção por causa de fluxo sanguíneo insuficiente. E quais são os fatores que contribuem para essa falta de fluxo sanguíneo? Queda hormonal, comum no climatério e na menopausa, ou induzida por pílula anticoncepcional, antidepressivos e cirurgias. Como você pode ver, libido baixa pode querer dizer muita coisa e ter múltiplas causas. Eu acho fundamental trabalhar no aspecto mental, emocional e focar no prazer como meta. Eu também acho reposição hormonal excelente, não somente para a libido, mas para a saúde feminina como um todo. Para as mulheres no climatério e na menopausa que não tenham contraindicações e respeitando todas as diretrizes atuais, e eu recomendo as diretrizes da NAMS, que é a North American Menopause Society, e a Sociedade Britânica da Menopausa, se informa sobre reposição, porque pode mudar a sua vida. Mas eu não queria deixar de dividir também alguns suplementos fitoterápicos que podem te ajudar, baseado nas pesquisas atuais para libido. E antes de eu começar a dizer aqui um monte de erva, um monte de fitoterápico e doses, eu não sou médica. Isso aqui não é recomendação médica. Eu não conheço você. Eu não sei o seu caso. E eu falo isso não somente para me proteger, mas para proteger você. Tudo tem contraindicação. O que você precisa saber é se o risco vale a pena o potencial benefício.
O primeiro fitoterápico que eu mais uso com as minhas clientes se chama ashwagandha. De acordo com as pesquisas, em pacientes do sexo feminino, ashwagandha pode melhorar a excitação, lubrificação, satisfação e orgasmo, assim como o número de encontros sexuais. A dose mostrada nas pesquisas seria de 300 mg 2 vezes por dia. O segundo, muito usado nas pesquisas, é ginkgo biloba. Esse aqui melhorou as pesquisas de satisfação sexual em mulheres, apesar de ter mostrado nenhum impacto se a baixa libido foi induzida por remédios de depressão ou anti-ansiolítico, como os inibidores de serotonina. A dose aqui variava muito, entre 40 a 300 mg. Outro fitoterápico muito usado é o Tribulus terrestris. Nas pesquisas, quando se usava 250 mg 3 vezes por dia, em 4 semanas melhorava os resultados de satisfação sexual, tanto em homens quanto mulheres. Quando o paciente tinha sintomas comórbidos, como diabetes e hipertensão, os estudos até usavam uma dose mais alta, como 500 mg 3 vezes por dia. De novo, nenhum impacto na baixa de libido induzida por antidepressivo dos inibidores de serotonina. E o Tribulus mostrava bem mais benefício em mulheres na fase fértil, na pré-menopausa, do que na pós-menopausa. Então, talvez não seja a melhor opção para você. Mas, de novo, isso é pesquisa. Se você está usando e está funcionando, beleza. Um dos meus favoritos é a maca. E essa aqui, ela mostrou que ajudava também na baixa de libido que foi induzida por antidepressivo. Ou seja, é uma excelente opção se esse for o seu caso. E aqui a dose era 1,5 a 3 gramas. Então, o que é que você tem que fazer? Só você pode responder. Isso é tudo por hoje. Vocês podem me mandar comentários aqui e se vocês gostaram dessa informação, por favor, dividam com as suas amigas e deixem um review. O meu objetivo é trazer as novidades do mundo científico a custo zero para vocês. E as reviews e os comentários me ajudam bastante. Namastê!